começa a se estabilizar, ou seja, a minha bateria começa a ter carga, o que que vai acontecer? Essa corrente deixa de existir e quando não tem diferença de potencial, por não passar corrente, o que acontece com a minha lâmpada? Ela simplesmente apaga. Beleza? Basicamente foi isso. O cara pegou, ele pegou, criou a placa, mas ele não sabia como ele pegar e poder acumular ela, acumular essa energia. Ele não conseguia ter um material suficiente para poder fazer com que existisse uma corrente suficiente para poder carregar uma bateria, tá? Tinha que ser uma coisa suficientemente eficiente que funcionasse num período de 6 a 7 horas. Por quê? Porque é esse o período mais ou menos do máximo, vai, que você tem como top. Vai, vamos lá. Pico de potência, vamos dizer assim. Você tem até aproximadamente até as 4 horas da tarde. Mas o top mesmo é quando o sol está a pino, meio-dia. Tá? Por isso que normalmente quando você coloca as placas fotovoltaicas, o que que você faz? Você coloca ela de tal jeito que ela tem que ficar voltado para o norte. Por quê? Porque quando você coloca a placa voltada para o norte, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, ó, imagine que lá é o norte. Para que eu possa receber a maior quantidade de luz aqui nessa placa, eu vou ter que fazer um movimento nela para que ela se direcione para lá. Então imagine, então eu vou ter que voltar ela para o norte para eu passar o maior tempo possível com a incidência de luz da placa e assim fazer com que ela sempre tenha uma grande, ela forneça energia, né, o maior tempo possível, tá? É mais ou menos essa a ideia. Isso é a placa fotovoltaica, né? Beleza? A ideia, na verdade, era isso daqui foi feito na década de 50, 60, né? Entendeu? Só que para você poder fazer esse tipo de coisa, não é assim de uma hora para outra que a gente consegue rolar. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir devagar. E devagar é meio complicadinho, tá? Então, para que a gente possa pegar e fazer um projeto, para que a gente possa pegar e fazer um projeto, se faz necessário que a gente conheça as cargas envolvidas, certo? E, e aí a gente saiba quantas placas, na verdade, a gente vai poder utilizar, certo? E aí a gente começa a fazer um trabalho. Dá em torno, se não me falha a memória, vai, 15 a 16 mil reais, um conjunto, tá? E varia de cliente para cliente. Isso é dinheiro, isso para a gente é dinheiro, né? E é um mercado que tem uma grande procura de profissionais, porque não tem ninguém no mercado. Aqui na Baixada Santista tem 2 grupos somente, que eu sei. O resto não tem, tá? Ô, professor, uma Oi? pergunta só. No Sim. caso, quando a energia daquela bateria estiver sendo carregada, quando ela atingir no ápice dela de carga completa e a placa automaticamente, digamos assim, desliga e ela fica com carga completa, ela tem perda se não estiver utilizando ela? Como toda bateria, isso vocês devem ter aprendido em eletricidade básica, você tem uma resistência interna na bateria. Então, quer queira, quer não, por essa resistência interna, você vai diminuindo a carga da bateria. Claro que quando você pega uma bateria e coloca ela ao léu, ou seja, sem conectar com nada, né, o tempo de descarga dela vai ser extremamente alto. Vai demorar muito para descarregar, porque a única resistência que ela tem é a resistência interna. Beleza? Agora, se você pegar e fizer conexão com qualquer coisa, aí a batata assa. Em termos de energia fotovoltaica, você tem dois tipos de ligação. Na verdade, agora já está vindo o terceiro. Você tem on-grid e off-grid. Grid, na verdade, é rede. Então, on-grid, ligado à rede. Off-grid, desligado da rede, certo? E agora já existe um sistema híbrido, tá? Esse sistema híbrido, ele serve
Para quê? Pô, mas por que on-grid? Por que off-grid? On-grid é quando você pega e faz o seguinte, você, além de consumir energia da fotovoltaica, você fornece energia para a Eletropaulo. Então, o que acontece? Para que isso possa ocorrer, você tem que ter um medidor de energia de duplo sentido. Ele não é de um sentido só, ele é de duplo sentido. Na hora que você está consumindo energia da rede, ele roda no sentido. Quando você está fornecendo energia para a rede, ele roda no sentido contrário. Beleza? Isso é o on-grid. Ah, tá. E o off? Desculpa, Oi? no caso eu não entendi a parte de estar, tipo, fornecendo. No caso, ele vai estar fornecendo quando... Lousa. Vamos à lousa. Vamos lá. Aqui eu tenho a placa fotovoltaica que está fornecendo energia para um conjunto de bateria. Esse conjunto de bateria, depois, o que ele vai fazer? Ele vai aqui aqui, ó, ele vai ter o quê? Ele vai ter um inversorzinho. Esse inversor, eu vou colocar ele aqui embaixo só para evidenciar o trabalho. Ficou meio torto, mas rola. Bem, e aqui, ó, esse aqui é a minha tensão alternada, tá? Essa aqui é a tensão alternada que vai alimentar a minha casa. Então, daqui eu estou jogando aqui na rede. Caraca, onde é que está a bexiga da tampinha? Bem, depois eu achei. Vamos lá. Então, esse aqui é meu inversor. Beleza? Tá. E aqui eu tenho a minha fonte de tensão alternada. Tá? Aqui no meio, entre esse daqui e esse daqui, eu vou colocar a minha carga, que seria a minha residência. Então, é o seguinte. A placa fotovoltaica gera energia, que por sua vez, ela vai para o conjunto de bateria. Do conjunto de bateria tem um inversor, o que vai transformar isso daqui em energia alternada, tensão alternada. Tá. Essa tensão alternada, por sua vez, vai fazer o quê? Ela vai alimentar a carga, que será a minha residência. Tá? Antes que alguém fale, deixa eu colocar aqui. É daqui. Tá, vamos lá. Então, a minha carga, que é a minha residência, ou ela vai consumir a energia que vai se vir da bateria, ou ela vai consumir energia pela eletropaulo. Se aqui estiver produzindo energia, beleza, está consumindo aqui. Beleza? No caso, on-grid não tem conjunto de bateria. On-grid não tem conjunto de bateria. Ou seja, enquanto tiver o sol, eu estou produzindo energia, aonde a minha casa pode estar consumindo, ou então eu estou produzindo energia que está indo para a eletropaulo. Aqui não tem conjunto de bateria. Essa daqui é a ligação on-grid, ligado à rede. Tá? Aí vem a ligação off-grid. A ligação off-grid, não existe essa conexão aqui com a rede. Então você tem a geração de energia indo para a residência. Basicamente é isso. E existe o híbrido, que é os dois, tá?
Beleza? Pô, professor, mas por que que aqui tem esse negócio do on-grid? Porque é o seguinte, existe um sistema no on-grid que se por um acaso não tiver tensão de alimentação chegando na residência, ele também não vai gerar energia para vir para o inversor. Por quê? Porque imagine um transformador. Um transformador, ele funciona de que maneira? Ou ele eleva a tensão, ou ele abaixa a tensão. Se eu pegar essa tensão que eu estou gerando aqui e eu aplicar no inversor, e esse inversor, por sua vez, ele alimentar uma rede que está sem energia, o transformador que vai receber essa energia vai gerar no seu primário uma tensão alternada de alta tensão. Beleza? Aí o que que vai acontecer? Pode acontecer um acidente. Então, esse inversor ele possui um sistema que impede que se aqui não tivesse energia, ele mande energia para lá. Beleza? Já o off-grid, como não tem esse daqui, o que que vai acontecer? Esse cara vai fornecer energia para cá, mas também não vai fornecer para cá. Beleza? Existem pessoas que eu conheço que fizeram e colocaram um sistema que é off-grid nas suas residências. O que foi que aconteceu? Eles pegaram aquilo ali e colocaram certos equipamentos com isso aqui. Então, desde o primeiro instante, quando ele coloca, ele não fornece energia para a Eletropaulo, mas em compensação, ele não consome da Eletropaulo. Beleza? Então tem certas coisas que ele consome e tem outras que ele não consome. Entenderam? Beleza? Sim, sim, deu para entender, sim, professor. Obrigado. Beleza. Agora que a gente começou a falar sobre automação, que não tem nada a ver com automação, né? Beleza? Então agora a gente vai conversar, vamos começar a conversar sobre um determinado trem, tá? Eu fecho isso daqui, abro isso daqui, vamos abrir esse aqui. Beleza, aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, há um tempo atrás, eu fui dar aula para um conjunto de professores, junto com esse professor, o Carlos Alberto Santo Líquido. Perceba que o nome dele é bem interessante, Carlos Alberto Santo Líquido, né? Poderia se chamar ele até, em vez de ser Santo Líquido, podia ser cerveja, né? Mas, tudo bem, né? Carlos Alberto Cerveja, mas tudo bem. É Santo Líquido. O que que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o quê? Olha só, dispositivos eletropneumáticos, unidade de produção e conservação de ar, válvulas eletropneumáticas. Professor, o senhor vai pegar e vai colocar esse negócio aí para a gente começar? Mas eu nunca vi essas coisas. Caracas, como que o senhor vai poder colocar um negócio desse jeito se a gente nunca pegou e rolou isso daí? Não seria mais interessante se a gente pudesse pegar e ver algum equipamento e daí sim, daí tirar uma análise? Pô, você tem razão, gafanhoto. Então vai daí que a gente pode pegar aí, antes de pegar e colocar esse negócio, a gente vai olhar o quê? Vídeo. Algum vídeo, certo? Bem, tá aqui. EAD 3P1. Ô, sono, nem triste, hein? Cansado pra caralho. Pô, essa porra tá ligada. Bem, isso aí é você que disse, não sou eu, né? Agora eu desligo essa porra liga. Eu desligo ela. Esse é o retorno. Vamos ver, imagens. Ainda bem que eu não xinguei ninguém, hein? Ah, você pode xingar quem você quiser, é um direito que você tem. Desde que não me xingue, o resto que se lasque. Deixa eu ver, essa pasta está vazia. Aqui, cara. Só não pode falar mal, Daniel, não pode falar mal do Dória aí, hein? Não dá problema, hein? Pô, o cara é fogo. É porque O se o Dória cara... tá tendo os olhos no rabo, mano. Porra, isso não é falar mal, é falar real, cara. Acho que não pode falar mal do professor Roberto Soriano. Porra, tu cutuca o bicho com a vara curta, moleque. Não pode ser assim, não.
3P1, aula EAD, 3P1, aqui tinha que estar e não tá, pneumática, aqui, tinha que estar aqui, tá ligado? Tá ligado, fecha. Bem, vamos lá, calma, muita calma nessa hora, aqui, vídeos, não, fecha, cadê? 4B3, tinha que estar aqui. Tinha que estar questionário, calma. Vamos ver aqui. Não. Aqui. Não. Aqui também não. Aqui. A pasta vazia. Ah, que maravilha. Já que a pasta está vazia, a gente vai logo direto para aqui, para a raiz, né? Certo? E abre aqui. Tá. Bem, primeiro a gente tem que imaginar o seguinte, a gente tem que começar a imaginar pistões, certo? Beleza? Então imagine o seguinte, ó. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver se por um acaso tá no jeito, né? Incluindo áudio. Legal, show. Onde é que tá? Cadê o trem do áudio? Aqui. 101, tá aqui. E onde é que... Ah, tá aqui, beleza. Molecadinha. Ah, meu pai. Mais uma tentativa e erro. Ah, meu pai. Calma, José. Muita calma nessa hora. O que a gente pode fazer? Deixa eu ver. Ah, tá. Vou entrar aqui. Aqui tá travado. Abre Aham. pelo VLC. Abre como e tipo com o botão direito e abre pelo VLC. Eu acho que Pera aí. Muita calma nessa hora. Vai. Aqui. Clica com o lado do mouse direito. Tá? Adicionar a abrir com. lista. Aqui. Obrigado. A casa agradece. Arari, abadi, abada, abadu, abade, abadu, abaju, jabulá, e jabu, jabulê. Abara. Opa! Ó, molecadinha. Vocês estão vendo esse negocinho aí levantando? Tá vendo? Eu tava com os gafanhotos para chegar aqui, professor. Entendi. Os gafanhotos. Vocês estão vendo? É sim ou não? Positivo. Estão ouvindo? Sim! Tem os gafanhotos, né? Beleza. Ah lá. Então o que acontece? Estão vendo esse negócio que não está indo rápido? Hein? Sim. Isso aí é um virador de placa, tá? Beleza? Deixa eu aparecer bem aqui. Qual a função dele? Virar placa, óbvio, né? Ah, tá. Tá vendo aquele bracinho ali? Pequeno, né? Bracinho pequeno, né? Dá uma olhada. Vai. Professor,
No caso, você poderia explicar um áudio, porque eu acho que tá interferindo no seu áudio, não dá pra escutar o senhor falando. Maravilha. Deixa eu ver como que consegue aqui. Bem, é o seguinte, eu vou fazer aqui só um minutinho. Para. Vai de novo lá. Aí. Professor, no caso, o Oi. áudio do vídeo tá interferindo com o seu áudio. Tá, beleza. Relaxa. A gente pega e faz assim. A gente descompartilha. Parar de compartilhar. Compartilha. Beleza. Aí aqui a gente minimiza e bota para rolar. Bem, o que acontece? Tem um virador de placa, tá? A função desse negócio, o que é? Virar placa, óbvio. Mas essas placas chegam a ter 20 toneladas, tá? Beleza? Ah, tá. Estão percebendo a velocidade, né? O importante é a velocidade, tá? É óbvio, né? Olha o tamanho da pessoa ali. Ô, o que você está fazendo aí? Ei, sai que eu estou filmando. Ô, tá me ouvindo? Sai daí, cara. Obrigado. Bem, então qual que é o trabalho? O trabalho é o seguinte. Daí é um tirador de placa que funciona através de motor e pistão. São pequenos pistões, claro, né? Que fazem e suportam essas placas, tá? Beleza? Ah, tá. Legal. Bacana. Agora, quem a gente vai ver? Vamos ver, claro, quem? Os pistões, certo? Ah, não. Fiz merda. Vamos lá. Abrir com VLT Player. Ó, caraca. Olha o tamanho do pistãozinho. Perceba que está usando capacete, tá? Olha que tá de olhada. Olha, capacete e a imagem do capacete. É, dá para perceber aqui, ó, que é um pistãozinho pequeno. Tá vendo essa magnetinha aqui? Brincadeira funcionar, se faz necessário você ter um belo sistema. Estão me ouvindo? Só na hora do vídeo saiu cortado tudo. Não consegui ouvir o que o senhor falou. Beleza, vamos lá. Então, o que eu estava mostrando ali naquele vídeo? Aquele vídeo estava mostrando o quê? Estava mostrando um pistão. Esse pistão, por sua vez, é enorme. A tubulação que faz aquele pistão são duas entradas, né? Ele tem entrada de um lado, por onde, quando entra o óleo, faz com que ele fique com a haste para fora. E depois, do outro lado, quando você coloca o óleo, a haste fica para dentro. Isso é que faz movimentar aqueles braços, beleza? Então, aquilo ali é uma coisa extremamente grande, muito grande, tá? E que não tem jeito. Para isso poder acontecer, ó, não, esse aqui é o sistema de filtragem do óleo. Abrir com. Cadê? Abrir com o DLT Player. Olha aqui o tamanho das bagaças. Perceba que aqui, ó, é Y021. Só um pouquinho. Beleza? Ah, tá. Então, quer dizer, pode ela libera a passagem do óleo
vai para aquele pistão. É isso? Ah, então, bem. Então é claro que aquele movimento que vocês viram é um movimento lento. Pô, já imaginou se aquilo ali fosse rápido e eu tivesse 20 toneladas levantando em alta velocidade? Ia ser complicado. Bem, seria complicado também, né? Deixa eu ver. Vídeos deveria estar aqui, né? Eu coloquei aqui e não está aqui. Deveria estar aqui na cara do gol. Mas fazer o quê? Imagens. Imagem, câmera, Logicred, vídeos. Ah, tá aqui. Vídeos, tá aqui. Bem, aquilo que vocês viram, eram pistões. Só que é um pistão gigantesco, né? Vamos dizer assim, né? Agora eu vou mostrar um movimento de um pistão que funciona com ar comprimido. Aquele lá é com óleo. Agora vamos movimentar o quê? Vamos fazer a mesma movimento. Olha lá, dá uma olhada no movimento. Olha a velocidade. Vocês estão vendo que isso daqui é um negócio mais é, rápido, né? Espera aí. Mas para aquilo ali poder funcionar, tem que ter o ar comprimido ligado. Beleza? Esse ar comprimido vai fazer aqueles pistões se movimentar. Tá. Mas para que serve aquilo? Então a gente vai. Olha o que acontece. Na verdade, aquilo ali seria uma espécie de impressora matricial. Beleza? E aqui, o fato daquele pistãozinho descer e subir é que ele vai fazendo as letras. Tá? Para que ele possa fazer essas letras aí, tem que ter algum tipo de controle. Certo? Aonde que está esse controle? Aqui. Ó, então, o que que é isso daqui? Isso aqui é o ladder. Isso aqui é uma das linguagens que a gente vai aprender. Ah, tá. Beleza. Beleza. Mas que vantagem que Maria leva? Esse é a programação de um CLP. Beleza? Então, qual é a ideia? A ideia é vocês entenderem que para que um equipamento possa funcionar, é necessário que tenha uma programação de um CLP que o faça funcionar. Esse equipamento é um equipamento pneumático, porque funciona através do ar. Beleza. Bem, eu mostrei vários vídeos para vocês, né? Aí eu pergunto, se eu quiser fazer um movimento muito rápido, eu uso o ar ou o óleo? Responda, por favor. O ar. Beleza. Se eu quiser levantar um peso muito grande, como um carro, por exemplo, eu uso o ar ou o óleo? O óleo tem mais força. Olha. Isso. Então vamos lá. Por que que eu posso pegar e usar um e não o outro? Imagine de repente que você quer levantar um carro e você coloca um pistão desse que movimenta com ar. Na hora que o pistão botar para subir, o que acontece com o Vai assoalho estourar. do carro? Vai Vai furar. É. Dependendo do carro, se tiver uma certa idade, vai furar. Ah, mas e se ele não tiver idade? Se não tiver idade, não tem problema. Vai sair voando pela oficina. Tá? Então, pode acontecer? Pode vir a acontecer. Então, nós já sabemos os dois, né? Ah, tá. Beleza. Então, agora a gente vai pegar e vai ver o quê? A gente vai ver como funciona e o caminho do ar. Abrir com.
Ó, veja bem. O que que a gente tem aqui? Quando você tem um único abastecimento, você tem um tubo onde tem uma mangueira que vai chegar numa válvula. Ah, beleza, tá. Mas se você tiver N válvulas, como está aqui nesse vídeo? Aqui eu tenho N válvulas. Como é que eu vou fazer, afinal de contas, esse negócio pegar e funcionar? Eu tenho que ter um sistema que possa fazer funcionar N válvulas. Então aí entra esse meu camarada aqui. O nome disso daqui é manifold. Então você vai ter uma tubulação aqui e em cima mais uma tubulação. Porque são 32 válvulas. Beleza? Beleza? Aí vamos lá. Qual o nome, professor? Manifold. Manifold. E tudo que eu estou falando com vocês está lá naquela apostila, beleza? Então eu estou comentando aquilo que está lá. Relaxa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui, o que que é isso daqui? Isso aqui é o seguinte, eu estou abastecendo isso daqui com ar comprimido. O ar comprimido, ele vem sempre junto com impurezas. E essas impurezas, elas podem fazer com que o sistema... Ah, tá. Então, o que que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que filtrar o ar e lubrificar o ar. Porque vocês sabem que metal, quando começa a se movimentar muito e encostar em outro metal, o que que ele vai fazer? Vai aquecer. Se ele aquecer, ele vai dilatar. Se ele dilatar, o que vai acontecer? Vai travar. Então, para evitar qualquer esse tipo de coisa, o que que você faz? Você coloca óleo. Então, conforme o ar entra, ele é filtrado e ele é vaporizado o óleo nele. Pô, mas para que isso? Para que todo o sistema pneumático seja lubrificado. Lembrando que esse óleo ele não pode sair para a natureza. Então, em todo o sistema existem filtros para que na hora que o ar for sair, o que que acontece? O óleo fica nesses filtros. Beleza? Ah, tá. Ô, professor, o senhor pegou e falou isso, o senhor falou aquilo. Tá. Já mostrou isso aí. Legal, bacana. Mas agora a gente quer ver a matéria, professor. O senhor está enrolando, não está dando matéria. Eu quero matéria, professor. Beleza, então vamos falar sobre matéria, gafanhoto. Olha lá, de boa. Então, ó, dispositivos eletropneumáticos, nós temos uma unidade de produção e conservação de ar e as válvulas eletropneumáticas, tá? Aqui, ó, automação industrial, sensores, controladores lógicos programáveis, conceito, aplicações, entradas e saídas, IHM, linguagem de programação e montagem. Tudo isso daqui são coisas que vocês vão aprender comigo, beleza? Aqui, ó, sistema pneumático, começou. O sistema pneumático é formado basicamente pelos blocos. Gerador, por quê? Eu preciso de alguém para poder fornecer o ar. Ah, pode ser um compressor? Sim, normalmente é um compressor, tá? Vou ter que ter qualidade de distribuição? Sim. Eu vou ter manobra? Sim. Eu vou ter atuadores? Sim. Então vamos começar a ver. O que é um gerador? O gerador nada mais é do que alguma coisa que eu consigo pegar e retirar o ar da atmosfera e colocar sob pressão em determinado lugar, para poder transformar esse ar em energia. Ah, mas que energia? Movimento. Ué, o pistão, ele não se movimenta? Se movimenta. Então, quando eu coloco o ar entrando de um lado, ele se movimenta para frente. Quando eu coloco o ar entrando em outro, ele retorna. Ah, retorna, sim. E é isso aí. É para isso que serve o gerador. Tá, além do gerador, o que que a gente tem que pegar e fazer? Esse ar, quando ele sai do compressor, ele está úmido. Eu preciso tirar essa umidade, porque essa umidade, toda a água, né, vai fazer o quê? Vai fazer com que degrada o meu equipamento, porque ele é feito de quê? De metal. Então eu tenho que fazer alguma coisa para poder retirar essa água, né? E além disso, eu também tenho que colocar mais algumas coisas. Aí vem o nosso aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um compressor, depois vem um resfriador, porque o ar está quente, depois disso vem um separador de condensador, depois vem o filtro de grau, depois você vai colocando, até você chegar no final, colocar o quê? Óleo. Bem, olha lá. Produção do ar. Quem produz? O nosso camaradinha. Quem? O compressor. Ele funciona como?
Bem, basicamente, o motor elétrico é o que a gente mais conhece na indústria, certo? Mas quando a gente sai da indústria e vai para o meio rural, de repente você pode utilizar um compressor que funciona a diesel. Pô, por quê? Porque onde você não tem a eletricidade, você pode usar esse tipo de sistema. Quer dizer, teoricamente, né? Porque hoje, na verdade, a gente pode ter placas fotovoltaicas que podem gerar energia e alimentar um motor, beleza? De um compressor, tá? É possível? Ou se é. Olha lá. Então, nós temos aqui diversos tipos de compressor, tá? Compressor pistões, tá? Hora é um, hora é outro que vai estar comprimindo, jogando ar, fato, beleza? Esse aqui já é usado mais dentro da indústria, tá? Aí vamos lá, bloco de qualidade e distribuição. É um conjunto de fios secundários que retiram impureza e umidade do ar, distribuindo. Existem ainda um regulador de pressão que mantém a pressão constante. É aquele lubrifio, tá? Beleza? Tudo isso daqui é o meu camaradinho ali. Olha lá. Bloco de qualidade e distribuição. Perceba o seguinte, primeira coisa que a gente consegue perceber é que existe uma inclinação aqui, né? Pô, essa inclinação, para que serve? Quando você pega o compressor e você comprime o ar, o que vai começar a aparecer? Vai aparecer pequenas gotículas de água. E essa água pode vir a causar algum problema. Perceba que aí eu tenho o quê? Eu tenho ferramentas pneumáticas, pistola de ar e também uma espécie de pintura. Ah, tá. Beleza. Se essa água for para esse sistema, pode causar algum problema. Ah, tá. Então, o que é que eu tenho que pegar e fazer para evitar isso? Primeira coisa que se faz é colocar uma tubulação que tem uma determinada inclinação. Pô, para quê? Para que a água escorra por dentro da tubulação e possa sair nesse respiro aqui. Você abre isso daqui, pumba, e a água sai. Ah, tá. E a segunda coisa é você puxar a tubulação que você quer para poder abastecer com esse ar comprimido através da parte superior da tubulação. Pô, por quê? Porque quer queira, quer não, a gravidade existe e a água não sobe, só desce. Então, no momento em que a água está sendo gerada naquela tubulação, o que vai acontecer? Ela vai ficar embaixo. Então, não tem como ela ficar escorrendo na parte superior do tubo para poder entrar nessa tubulação. Sempre vai estar na parte de baixo do tubo. E com isso, o que vai acontecer? Todo o meu sistema aqui, ó, esses três sistemas, vão estar sendo abastecidos com ar sem a umidade. Não vai zerar a umidade, mas vai diminuir bastante. Beleza? Bem, bloco de manobra. Bloco de manobra, na verdade, são os componentes que a gente pode utilizar e fazer com que haja algum tipo de mudança. Dentre eles, tem aquele onde você utiliza a mão, onde você vai acionar a mão, ou o pé, no caso de uma alavanca, pedal, pode ser, tá? Ação mecânica é onde você tem alguma coisa que vai acionar isso aqui. Bem, vamos lá. Antigamente, quando a gente olhava portões, esses portões que tem em residência, você tinha um limite e outro limite, tinham dois limites. Ele ficava no circuito rotativo. Quando acionava internamente o rolete, ele fazia o quê? Ele parava ou de abrir ou de fechar, porque aquele limite era acionado, beleza? Ah, tá. Então, esse é o de ação mecânica, tá? Acionamento elétrico, bobina ou solenoide. Ou seja, quando você energiza a solenoide, muda-se a posição do que está sendo atuado. Beleza? Por isso que é bloco de manobra, porque vai haver uma mudança na manobra. Tá? Bem, aqui a gente já começa a conversar sobre válvulas direcionais. Ah, tá. Número de vias e posições. A melhor forma de a gente poder entender isso daqui, perceba o seguinte, que aqui eu tenho um quadrado e aqui eu tenho outro quadrado. Portanto, você tem dois quadrados. Se você tem dois quadrados, você pode ter quantas posições? Duas posições. Ou seja, o número de quadrado está ligado diretamente com o número de posições. Beleza? Pode ser duas posições, três posições. Beleza? Bem, e vias? Vias funciona da seguinte maneira.
Perceba que do lado esquerdo aqui da tela, o que eu tenho? Eu tenho uma setinha que está apontando para cima e uma setinha que está apontando para baixo, beleza? Em cada lado superior ou inferior, tem algum símbolo encostado nele. Na parte inferior, eu tenho o rabo da flecha e a ponta da flecha. São dois. Na parte superior, eu também tenho o rabo da flecha e a ponta da flecha, mais dois. Então, quantas vias são? São 4 vias. Ô, professor, e esse daqui, quantas vias são? Opa, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3. Número de vias, 3 vias. Posições, quantos quadrados? 2 quadrados. Então, eu tenho um quadrado aqui, 2 quadrados. 2 posições. Número de vias, uma encostada na parte de cima e 2 na parte de baixo. Perceba que aqui eu tenho esse zigue-zague aqui, né? Esse zigue-zague significa o seguinte: quando esse rolete for acionado, esse quadrado que está aqui vai se deslocar para cá. Quando ele se deslocar para cá, o 1 vai estar conectado com o 2, porque vai estar nessa reta. E o 3 vai estar tampado. Ah, tá. E quando esse rolete voltar ao estado normal, o 2 vai estar conectado com 3. Aqui, ó. Beleza? E isso daqui significa que está saindo ar para a parte externa. Perceba também que aqui é normal fechado. E o retorno é por mola. Tá? Aqui também é normal fechado. Beleza? E aqui é 2. Por quê? Porque o meu símbolo agora, ele encosta uma vez na parte de cima, uma vez na parte de baixo. 1 mais 1, 2. Ah, tá. Então, são 2 vias. Legal. E quantas posições? Eu tenho 2 quadrados. Portanto, 2 posições. Beleza? O primeiro de cima é normal fechado, porque na primeira posição, ele está fechado. O segundo é normal aberto. Por quê? Porque na primeira posição, o ar está passando direto, de 1 para 2. Tá? Ah, outro detalhe. O ar, ele sempre entra no número 1. Nunca vai entrar em qualquer outro número. É sempre no 1. E esse 1 é que vai se conectar com alguma outra coisa. Normalmente se conecta ou com 2 ou com 4. Somente esses dois. Beleza? Olha lá. Agora eu tenho um de 4, 2 posições. O de cima, o do meio ali, ó, é 5. Por quê? Porque se você pegar o lado da esquerda, você vai perceber que tem 2 pontos de conexão na barra superior e 3 na de baixo. Então, 2 com mais 3, 5. Tá. Já o outro, perceba que tem 3 quadrados. Se tem 3 quadrados, eu posso adotar 3 posições. Tá? Ah, beleza. E quantas vias? 5 vias. Tá? Se eu desenhar isso daqui e eu apagar os números, vocês vão ter que contar quantas vezes está conectado na parte de cima. 1, mais 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então são 5 vias. Não quero contar esse porque eu achei chato. Não gostei. Vou contar o do meio. Tá bom, tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5. Pô, gostei. Esse aqui foi legal. Mas não quero saber. Vou contar o outro para ter certeza. Eu quero ter certeza que, de repente, são 5 vias. Nesse outro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, em qualquer quadrado que você for olhar, sempre vai ser 5 vias. 5 pontos de conexão. Sempre. Tá? Aqui, olha só. 4. Mais 1, 5. Aqui, 2. Com 3, 5. Mais para frente. Válvulas direcionais mais comuns. Olha. Isso aqui é acionado por botão. E o retorno por mola. Número de quadrados, 2 quadrados. Número de vias, 3 vias. E esse aqui? Começa com normal fechado. Beleza? NF. Essa também é NF. Não existe conexão de 1 para 2. Ah, tá. Beleza. E esse aqui? Esse aqui também não existe. Normal fechado. Opa! Agora a gente começa a pegar e falar
algumas coisas. Pô, para que eu possa ter mudança naquilo ali, eu tenho que ter algum tipo. Também, as válvulas de controle. Quando eu falo pilotada, significa o seguinte, que eu estou colocando ar comprimido entrando no 12 ou ar comprimido entrando no 10. E aí eu consigo falar que ele está movimentando o quadrado para um lado ou para o outro. Tá? Solenoide, quando eu energizo a bobina, muda de posição. Beleza? Esse pilotado também pode ter manual. Eu posso pegar e acionar isso daqui. Essa solenoide também pode ter manual. Tá? Agora, esse aqui é interessante. Perceba que aqui eu tenho uma mola, aqui eu tenho uma mola. Pô, se eu tenho duas molas, uma mola de cada lado, é claro que as forças das molas são iguais, então o meu ponto inicial é sempre o meio. O meio. Ou seja, o meu quadrado do meio é o inicial. Ou seja, no meio, perceba que está estancado. Não existe nenhum tipo de conexão entre a parte superior e a parte inferior. Consequentemente, não há passagem de ar da parte superior para a parte inferior quando está na posição do meio. Quando eu alimento a solenoide, o que vai acontecer? Ele vai fazer o quê? Ele vai mudar de posição. Pô, e se eu não alimentar a solenoide? Vai ficar do jeito que está por toda a vida e mais 6 meses. Tá? Olha só, aquele papo que a gente estava tendo sobre escape. Pô, professor, o que isso significa? Significa aquele papo que a gente tem que pegar. Quando você coloca o ar para entrar no sistema pneumático, ele entra somente ar com algumas impurezas. Você tira a impureza do ar, tira a umidade do ar e coloca óleo. Beleza? Quando você vai pegar e vai fazer com esse negócio volte, ou ele vai voltar, olha lá, por uma saída onde ela é direta, não tem nada, ou ele tem alguma coisa, uma rosca, uma peça, certo? Ou então tem um silenciador. E nesse silenciador também existe um material para evitar que saia para o ar o óleo. Beleza? Olha só esse pistãozinho, entendeu? Então, bloco de atuadores. É composto em geral por atuadores pneumáticos que possuem um eixo que se movimenta linearmente, de modo bidirecional, ou seja, avança ou recua. Beleza? De acordo com a entrada e saída do ar. Perceba que esse daqui, ele tem duas entradas de ar. Uma no começo e outra lá no final. Uma bolinha que você está vendo, na verdade. Essa parte aqui, ó, que você está vendo. E aqui é a outra. Quando eu coloco o ar entrando aqui, essa haste vai para fora. Quando eu coloco o ar aqui, essa haste recolhe. Ah, tá. Ô, professor, mas só existe esse? Não, gafanhoto. Olha só. Perceba que esse daí tem uma mola. Eu coloco, quando eu apertar essa aqui, ó, o que vai acontecer? Esse quadradinho vai se deslocar para cá. Então, o que era 1 vai se conectar com 2. É isso que está me dizendo esse desenho. O ar vai entrar aqui e vai empurrar isso daqui nesse sentido. Isso daqui é o físico, tá? Quando você aperta aqui, o ar se desloca, vem para cá. E aí ele vai empurrar isso daqui e o eixo vai para frente. Ah, tá. E quando você tira a mão? Bem, o ar vai, volta aqui, ó. Ele de 2 vai para 3. Que no caso aqui, ó, de 2 vai para 3. E sai para o meio ambiente. Ah, tá. Olha, ó. Esse aí é de duplação. Por que é duplação? Porque ou você deixa o ar entrar por um lado, ou você deixa o ar entrar pelo outro. Perceba que tem a palavra ou embutida, tá? Aqui, ó, perceba o seguinte, que aqui eu tenho um entrando em 2, fazendo com que o meu pistãozinho aqui, ó, ele fique com a haste recolhida. Essa é a melhor posição que pode ter para um determinado cilindro. Por quê, professor? Porque imagine o seguinte, quando você tem essa haste para fora, a quantidade de pó que cai, entendeu? Pode cair em cima desse eixo. Na hora que esse eixo for para dentro, por qualquer motivo, ou por trabalho, o que vai acontecer? Ele pode estar estragando a própria estrutura dele. Então, a melhor forma de você recolher um determinado cilindro é quando ele está com a haste para dentro. Por isso que quando eu não estou apertando isso daqui, o que acontece? O ar está entrando de 1 para 2, o ar vem para cá e essa haste fica para dentro. Ah, tá. Perceba que essa válvula tem um detalhe. Qual é o detalhe? Tá vendo essa cavazinha aqui? Essa cavazinha significa o seguinte, que eu vou empurrar e ela vai travar. Para que eu possa voltar ela para o estado anterior, eu tenho que tirar essa trava. Beleza?
Bem, por enquanto, eu só falei sobre o quê? O básico. Daqui para frente, a gente vai começar a montar circuito. Ô, professor, montar circuito? É, montar circuito. Para isso, a gente vai ter que pegar e utilizar um software. Esse software é o FluidSim. Tá? Eu vou aqui. Esse software eu coloquei lá na pasta de vocês, tá? Beleza? Então não fiquem pensando que vocês não ganharam de presente, tá? Ah, tá, professor. Então agora o que eu vou fazer? Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar a minha biblioteca. Ô, professor, por que eu tenho que olhar a biblioteca primeiro? Qual o motivo de olhar a biblioteca? Otimização do espaço. Você abre a biblioteca, visão geral. Ela abriu aqui a biblioteca. Aí eu clico aqui e eu tenho aqui a minha área de trabalho. Presta bastante atenção no detalhe. Se eu pegar alguma coisa aqui, clicar, ficar segurando o lado esquerdo do mouse e arrastar para cá, quando eu solto, a minha peça ali, ó, tá vendo? Continua. E eu só tirei um exemplo aqui. Beleza? Agora, não paguei. Vamos dizer que, de repente, eu fizesse isso aqui. Abrir. E agora eu vou em biblioteca, visão geral. De repente, você vai achar estranho e vai querer fazer um negócio assim. Quando você pegar essa peça aqui e fizer a mesma coisa e movimentar para cá, olha o que aconteceu com a minha biblioteca. Eu estou ficando sem esse item. Então, eu tenho que pegar esse item e voltar com a minha biblioteca. Aqui eu vou fazer isso. Aqui eu apago. E agora sim eu abro. Pô, professor, mas qual é a minha área que eu tenho aqui para poder desenhar? Você pode configurar essa área. Como configurar essa área? A gente vem aqui e vai tamanho do desenho. Olha o tamanho do meu desenho, 841 por 1188 milímetros. Para mim tem bastante espaço, mas para vocês vai aparecer com folha tamanho A4. Aí você vai ter que alterar para essas medidas para você ter uma área de trabalho bem grande. Ô, professor, tá. Então agora será que daria para o senhor pegar e fazer alguma montagem para que a gente pudesse começar a trabalhar? Para o gafanhoto. A gente vai pegar e fazer isso aqui, ó. Primeiro, eu tenho isso daqui que é o meu gerador. Esse cara vai fornecer o que? O meu ar comprimido, tá? Beleza, tá. Agora eu vou pegar esse meu camarada aqui, ó. Eu tenho aqui é a minha potência. Aqui é a minha fonte de energia. Eu preciso interligar os dois. Como? Através do que? De um sistema. Qual o sistema que eu vou pegar e utilizar? Eu vou inserir um componente elétrico. Ele vai ser o quê? Acionado por quem? Por solenoide. Eu vou colocar como sendo 3/2. E eu vou colocar ele aqui no meio. Tá? Ó. Eu vou pegar e vou fazer o quê? Daqui para cá. E daqui para cá. Ah, tá, professor. E agora? Vou botar para rodar. Pô, ele já foi. Quando eu apertar aqui, ele recolhe. Quando eu solto, ele vai para frente. Mas eu falei para vocês que o interessante não era isso acontecer. O interessante não é ele ficar com a haste para fora. Eu tenho que fazer com que essa haste fique para dentro. Para que essa haste fique para dentro, a primeira coisa é parar o sistema.
Segunda coisa, eu vou aqui nesse símbolo e dou 2 cliques nele. Vai me aparecer isso daí. Ah, tá. Então, vou fazer o quê? Eu mudo esse daqui para cá e mudo esse daqui ao contrário. Aí que eu faço? Boto para rodar. O que eu faço agora? Olha só como é que ele está bonito. Quando eu apertar, ele vai para frente. Quando eu tiro o dedo, ele retorna. Perceba que aqui o que eu tenho? Olha só, eu estou acionando manualmente. Peraí, mas eu não quero acionar manualmente. Eu quero acionar de outra maneira. Tá? Eu quero uma solenoide fazendo isso. Ah, tá. Beleza. Então, vamos fazer através de uma solenoide. Bem, para eu poder fazer através de uma solenoide, a primeira coisa que a gente tem que ter, o que é? Diferença de potencial. Eu preciso de um lugar aonde tem um zero e um outro lugar aonde tem a tensão, um valor positivo. Ah, tá. E depois disso, o que vem? A solenoide. Bom, então quer dizer o seguinte, professor, se eu pegar isso daqui e eu fizer a conexão disso daqui, e isso daqui fizer a conexão disso daqui, e eu ligar, rola? Não. Pô, professor, por que não rola? Porque tem uma diferença, pequeno gafanhoto. O que é? Peraí, em circuitos de comando, quando eu dei aula para vocês, eu falei que é o seguinte, que eu tinha que colocar um nome do componente junto com outro nome do componente. Para quê? Para que ele pudesse atuar. Ah, tá, professor. Então quer dizer que eu tenho que pegar, dar 2 cliques aqui, por exemplo, e colocar aqui Y1. Lembrando que Y é para sistema pneumático e hidráulico, as bobinas. Peraí, se eu colocar aqui o Y, isso aqui também tem que atuar. Mas aqui não tem nome. Como é que eu faço? Então eu vou nessa bolinha aqui verde, dou 2 cliques nela e eu coloquei ali Y1 e dou OK. Ah, tá. Então eu vou pegar, acionar aqui. Pô, mas aí, pô, aí é ferro. Eu vou acionar o bicho aí e o bicho vai fazer o quê? Ele vai ficar direto. Eu tenho que fazer algum tipo de controle para que isso possa acontecer somente quando eu quiser. Porque quem tem que mandar no equipamento não é o equipamento, sim sou eu. Então, eu vou parar isso daqui e vou pegar e vou tentar fazer ele de uma outra maneira. Eu vou apagar essa linha e vou colocar um comando aqui. Vou pegar esse comando, vou colocar ele aqui e vou ligar ele aqui, ó. Ó, legal. Eu posso pegar e fazer isso aqui, ó. Pô, que bacana. Olha só, eu tô conseguindo fazer ele voltar. Ué, mas isso daí eu vou ter que ficar o dia inteiro apertando esse negócio com o dedo. Será que não existe alguma coisa que eu possa pegar, apertar e fazer com que isso daí funcione? Lembrando que solenoide não tem como você colocar contato auxiliar para fechar o circuito, tá? Ah, é. Então quer dizer que isso daí não pode ser colocado como aqueles contatos auxiliares que o senhor ensinou na aula de desenho? Ah, desenho não, de comandos, onde você coloca o contato de selo? Não pode? Não. Então tem que fazer alguma outra coisa, né? Ah, é. Tá bom. Então o que eu vou ter que fazer? Primeiro, vou selecionar esse cara e vou deletar ele. Segundo, vou selecionar esse cara e vou deletar ele. Vou pegar esse cara, vou jogar ele um pouco mais para cá. Tá. E agora eu vou pegar um relé. Eu seleciono um relé e coloco ele aqui. Aí daqui eu vou ligar para cá. Daqui eu vou ligar para cá. Tá ótimo. Beleza. Tá. E agora? Bem, agora a coisa mudou um pouco, né? Eu posso pegar, selecionar isso daqui e colocar, por exemplo, um contato normal fechado. Daqui para cá, daqui para cá. Aqui eu já posso pegar e colocar como sendo K1. Ok? Tá, e aí? Aí eu posso pegar um contato de selo. Isso a gente já fez.
certo? Para alimentar quem? Daqui para cá, daqui para cá. E esse aqui, quem é que vai ser? O nome dele? K1. Opa, olha, lembra aquele negócio que eu falava para vocês que a gente tinha que pegar e fazer? E embaixo de cada bobina, aonde é normal aberto, aonde é normal fechado? Ó, é tudo tão estranho, mas é verdade. Olha aí, ó, que maravilha. Então, eu vou fazer o que agora? Vou pegar esse cara e vou colocar ele aqui. Ah, tá. E aqui eu vou e jogo ele para cá. E daqui eu vou e coloco ele. Não, não vou colocar ele aqui não. Vou pegar esse meu camarada e vou colocar ele aqui. Ô professor, então quer dizer que se eu pegar esse cara agora e eu colocar esse cara ligado aqui, pegar e colocar esse cara ligado aqui, na hora que eu botar para rodar, eu apertei, entrou. E agora? Eu aciono aqui, desliga. Ah, legal, legal. Ô professor, só que eu quero agora o seguinte, eu quero duas sinalizações, tá? Eu quero sinalização. Eu quero uma sinalização que a cor dela vai ser vermelha. Pô, por que que ela vai ser Professor, vermelha? posso fazer uma pergunta? Esteja à Professor, vontade. é o seguinte, só está fazendo conexão de circuito de contator com bobinas de pressão, de pneumática aí do lado, é isso? Isso mesmo, é solenoide. O nome é solenoide. Ó, toda vez que você aparecer e encostar aqui perto, vai aparecer o nome, ó, solenoide da válvula. Não, professor, eu não tenho esse programa aqui não. Eu só tô tentando entender Então, o que o senhor está fazendo só. beleza. É, Você não está vendo aqui, mas o vídeo está sendo gravado. E se está sendo tá, gravado, depois você vai poder ver. Beleza? entendi. Então, esse Y1 é a solenoide. Exatamente. Então, na verdade, está acionando a bobina da solenoide aí, né? Na verdade, eu estou acionando um contator que, por sua vez, vai acionar a solenoide. A bobina vai acionar, vai energizar a bobina da solenoide, né? Exatamente. E vai direcionar um fluxo de ar comprimido para algum lugar, né? Exato. Ok. Vamos lá. Você tem carro? O senhor tem carro? Tenho sim. Beleza. O seu carro tem uma tampa traseira, não tem? Tem. Então, na tampa traseira, normalmente ele tem dois pistões, não tem? Tem. De manual, né? Exato. Imagine que de repente você tem um botãozinho que você vai acionar, vai alimentar o ar e vai fazer com que aquela haste se movimente para frente. E aí o que vai acontecer? A porta se abre. Na verdade, você vai ter, que alimentar dois locais. Quais são? Primeiro, você vai ter que destravar a porta. E depois, a próxima sequência qual é? É fazer com que aquela porta se levante através do acionamento de dois pistões. Beleza? Captou a mensagem? Entendi. Beleza? Falou. Então, ó, esse aqui é de cor vermelha. E eu vou criar um outro aqui, ó. Um outro aqui de cor verde. Um verde bonito, show de bola, tá? Só que eu vou pegar um contato normal fechado para esse. Esse aqui eu vou chamar de K1. Tá? E esse aqui, professor, por que o senhor não pegou e colocou K1?
Porque eu vou pegar esse daqui, vou fazer Ctrl C, Ctrl V e vai aparecer ele aqui de boa. Daqui eu puxo para cá e daqui eu jogo para cá. Daqui eu vou e jogo ele para cá. E aqui para cá. Daqui para cima e daqui para cima. Bota para rodar. Olha lá. A lâmpada verde está me dizendo que o circuito está no momento sem energia e eu posso colocar a mão. Quando eu acionar isso daqui, aquela lâmpada, aquela verde, se apaga porque o contato se abre. A lâmpada vermelha, ó, o negócio é o seguinte, está acionado. Cuidado, não coloca a mão que senão a batata vai assar. Então quer dizer que hoje, na brincadeira, nós pegamos e fizemos o quê? Nós pegamos e conversamos sobre muitas coisas. Muita coisa. O que que nós conversamos até agora na brincadeira? Nós falamos sobre qual o tipo de acionamento que você tem. Se você quer velocidade, você usa pneumática. Se você quer força, você usa hidráulica. Ah, tá. Foi só isso? Foi. Pistão. Pistão pode ser tanto pequenininho, tá? Na ordem do tamanho, por exemplo, de uma veia. Você pode ter um pistãozinho do tamanho de uma veia, tá? Menos que uma veia, até, na verdade, né? E também você pode ter pistão extremamente grande, com 4 metros, 5 metros, 10 metros. Pode ter. Não vou dizer que não. Tá? Esses pistões, eles são acionados como? Através do quê? Através de ou acionamento mecânico, que nós vimos aí, válvulas direcionais, né? Elas são acionadas, as válvulas direcionais são acionadas através de ou ar, pilotando ela, o ar entra para um lado, entra para o outro e faz ela se movimentar, ou de repente você aciona mecanicamente ou manualmente, se aciona uma válvula e essa válvula vai pegar e vai fazer com que ele se movimente. Ah, tá. Ou você aciona ela eletricamente. Nós estamos vendo aqui um sistema que está funcionando eletricamente. Beleza? Ah, professor, e agora? O que tem que fazer? Não posso deixar o dia inteiro, né? Aqui. Tá. Beleza? Como tirar gosto? Como tirar gosto? Vamos lá. Vocês perceberam o seguinte, que isso aqui tem uma velocidade muito grande, né? Tá? Rola de novo, deixa eu mostrar, ó. Quando eu aperto, isso aí volta. Será que existe alguma maneira de eu poder controlar esse fluxo? Sim. Qual é o nome? Válvula controladora de fluxo. Olha aqui. Tá? Eu pego isso aqui. Primeiro eu vou parar. Depois eu coloco isso aqui. Dou um giro de 90. Dou 2 cliques nela. 40. Eu quero que mostre e dou OK. Olha só. Fechei. Ó a velocidade. Abri. Ó a velocidade. Ô professor, por que quando eu coloco ele para o pistão ir para fora, ele vai com uma velocidade, e quando eu coloco ele para recolher, ele faz essa velocidade tão lenta? Porque quando você coloca ele para ir para frente, você está colocando o ar e indo para lá, forçando uma determinada mola, a qual tem uma determinada força. Então, se eu pegar isso daqui, olha a força. Quanto é que vale a força dessa mola?
Eu vou colocar aqui, ó, 100. Antes era 0. Ok. Bota para rodar. Aciona. Aqui não funciona. Tem que ser aqui. Ó, acionei. Olha a velocidade. Abre. Beleza? Então agora já dá para você pegar e ter mais ou menos a mesma velocidade. Ah, Ô, legal. professor, uma Oi. dúvida aí, por favor. Sim, Esse dispositivo que o senhor colocou aí agora, ele sim. está sendo acionado por esse circuito elétrico de que forma? Não entendi. Qual a conexão dele com esse circuito elétrico aí? É a solenoide? Essa parte aí é da solenoide? Está sendo acionado Válvula, ele? válvula, válvula controladora de fluxo é o seguinte: imagine o registro que você tem para tomar banho. Imaginou? Tudo bem, professor, mas como é que esse circuito elétrico está acionando esse sistema se eles não estão interligados entre Ele si é aí? mecânico. Ele é igualzinho lá o mecânico. Quando a gente está falando sobre o sistema mecânico de um chuveiro, eu faço o quê? Quando você abre o registro do chuveiro, a água começa a passar pela resistência, aquece e cai no seu corpo. Quando você percebe que a água está muito quente, o que você faz? Você tem um sensor no seu corpo, que é a sua pele, você aumenta o fluxo para a água passar com mais velocidade pela resistência e assim não aquecer. E assim você toma banho. Beleza? Esse equipamento, eu posso colocar de 0 a 100% de abertura ou fechamento. Beleza? Quando eu coloco 40%, eu estou restringindo a passagem do ar em 40%. Então, mas esse equipamento que o senhor está falando, ele É está nesse mecânico. circuito elétrico aqui? Não. Não, mas ele tá no circuito elétrico? Não, né? Não, ele é mecânico. Ele fica somente na parte da potência. Vamos separar duas partes, tá? Uma parte é de controle e outra parte é da potência. A parte de controle, na verdade, é onde você tem K1, Y1 e as lâmpadas. Beleza? Beleza. Tá. Vamos agora falar da parte da potência. A parte da potência é o próprio cilindro que vai movimentar a sua haste para frente ou para fora, certo? A válvula solenoide que você vai alimentar pelo controle, certo? E ela vai dar a passagem para poder passar o ar que vai vir do compressor. Entre o conjunto de válvula de comando e o cilindro, eu coloquei um registro. Esse registro eu consigo ter uma abertura de 100% ou eu consigo restringir um determinado em porcentagem. Essa porcentagem, por sua vez, pode variar de 0% até 100%. Ah, tá. O que isso significa? Significa que se tiver em 0%, vai passar o quê? Nada. Certo? No nosso caso, é exatamente o contrário. Por quê? Porque aqui a porcentagem é relativa a quanto que está aberto. Então, se eu pegar e colocar aqui, ó, porcentagem de abertura, está escrito na própria válvula de fluxo a porcentagem de abertura dela. Se eu colocar a válvula com 0 de abertura, o que vai significar? Significa que na hora que eu pegar e acionar isso aqui, o pistão não vai para frente, porque eu fechei totalmente. É como se fosse o registro da água. Quando você fecha totalmente o registro da água, não sai água no chuveiro. Se não sai água do chuveiro, significa que a água não passa pelo resistor, pela resistência. O que vai acontecer? A água não esquenta. E aí o que acontece com o diafragma volta ao estado original. Beleza? Deu para entender mais ou menos aí, professor, mas deu para ter uma noção. Então, quando você for ver o vídeo, você vai ver o vídeo e tudo isso que eu estou te falando vai estar acontecendo, porque é isso que eu estou fazendo aqui. Para que na hora em que você for ver o vídeo, você possa ver exatamente a cena do que está se passando. Beleza? Beleza. Tá. Aí vem aquela história. Eu aumentei a força dele, que antes era 0, né? Agora eu vou parar esse aqui e vou aqui aonde é 0, vou voltar a 40%. 40%. E vou dar OK.
Espera aí, eu falei para vocês que dava para poder fazer também com que... Não, eu vou fazer. Se eu fizer isso aí, a batata vai assar. Vamos ficar aqui. Do jeito que tá, já rolou legal, beleza? A gente já aprendeu muito, muito. Esse arquivo aqui de PowerPoint, eu vou colocar lá agora, para não ter dúvida, tá? Primeiro, eu vou fechar isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada qual slide. Vou abrir, né? Vamos ver qual é o slide que eu tô. Eu tô no... Aqui. Eu tô no 27. Esse PowerPoint só vai até o 153, tá? Beleza? Então... Um pouquinho, hein, professor? Hã? Um pouquinho, hein? É uma merreca. Ô, professor, quando o senhor Oi. fala de PowerPoint, não deixa o Lula ouvir esse negócio de PowerPoint, não, que ele tem um medo desse negócio terrível, tá? Por quê? Porque ele disse que o PowerPoint que colocou ele na cadeia. Não foi os erros dele, não, né? Não, foi o PowerPoint. O PowerPoint. Esse cara é um cara de pau que Deus me livre. Para mim, ele não roubou simplesmente o dinheiro, não, tá? Ele não roubou dinheiro, não, tá? O povo brasileiro como um todo, não um nem dois, mas o povo brasileiro queria que um cara pobre chegasse lá em cima e fizesse alguma coisa pelo país. Queria que mostrasse para o pessoal que tem dinheiro que o cara pode não ter conhecimento, mas se ele souber lidar e conversar com as pessoas, ele consegue muito, né? Mas ele chegou lá, só pensou numa única coisa, né? E aí é fogo. Teve desvio de função aí, professor. O negócio subiu para a cabeça dele, ele era uma pessoa, depois virou outra. Não, filho. Não. 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 É que... Desculpe, qual a sua idade? 52 anos. Beleza. Então vamos lá. Eu tenho um pouquinho mais que 52. 53. Na década de 70, eu já trabalhava em empresa lá em São Paulo, tá? O Lula, ele pegava e ia trocar ideia com os donos de empresa, entendeu? E depois saía para fora e falava que não precisava, que a greve, a gente tinha que aceitar do jeito que estava e ponto final. Ele fez isso com várias empresas e começou a ganhar dinheiro. O presidente da Volkswagen, da Alemanha, estava tendo uma crise muito grande lá na Alemanha e ele veio aqui no nosso país. E ele veio para conversar com quem? Com um dirigente sindical. Quem foi? O Lula. Por causa disso daí, no final, o pessoal da Volkswagen acabou fazendo greve aqui no Brasil. O que aconteceu? Muita gente foi demitida e a produção lá da Europa, continuou intacta, entendeu? Ou seja, diminuiu gastos da Volkswagen e aumentou o número de desempregados. Aquelas pessoas que foram desempregadas naquele período, teve gente que teve que mudar de profissão. Eu conheci um cara que ele era metalúrgico e ele foi trabalhar como técnico de raio-x, porque na área da metalurgia, dentro das empresas, ele não conseguia arrumar emprego, porque ele participava dessas greves, entendeu? Esse pessoal que perdeu o emprego e ficou sofrendo, ele não quis saber deles. Ele não quis saber desse povo. Ele pensava exclusivamente, sabe em quê? No bem-estar dele. Isso ele fazia quando ele era sindicalista. E ele achava... Essa história dele sindicalista aqui de São Paulo eu não conheço. Ele era o maior canalha que tinha aqui no sindicato de São Paulo. Ele fazia acordo com as empresas, colocava o dele no bolso e dizia para o pessoal parar a greve, e ele fazia esquema, recebia por fora. O Lula sempre foi bandido. Sim. Então, a gente sabe essa história dele. Eu conheci ele quando ele foi candidato, a primeira candidatura dele é governador de São Paulo. Então, Rubens, o Lula sempre foi safado. E o pior, cara, bandido Não. canalha, é corintiano também. Pior ainda. não. Aí o senhor está enganado. Ele nem sempre foi safado. Teve um momento que ele era quieto e não falava. Estava dentro da barriga da mãe dele. Beleza? Foi só na cena, professor. Quando ele foi falar Gugu Dadá, ele falou Lula lá.
Ele não falou Google Data. Bem, vamos deixar os entretanto e logo nos finalmente. Então, o que a gente fez até agora? A gente conversou muito, a gente passou muita informação, certo? Para um dia de aula, nós demos um pega legal. Resumindo, eu vou minimizar agora, vou pegar esse arquivo, vou mandar para lá. Professor, aquela parte que o senhor explicou dos comandos das válvulas, 1 via, 2 vias, 3 vias, aquilo lá não ficou muito claro para mim, eu vou ter que rever aquela parte lá depois. Beleza. Tu pegou e baixou o PowerPoint? PowerPoint não, baixou a apostila? Não baixei. A apostila não está aí no Teams? Sim. É só abrir aqui que ela vai estar lá, né? Mas é aquela história. Se você não abrir ela... vou ter que que nem aquela casa do baixo clero. Se você não soltar uma moeda, a porta não abre para você. Não, professor, que tem que ler a apostila, eu sei. Isso aí fica tranquilo. Eu só vou. Você entendeu quando eu falo casa do baixo clero, né? Não, eu não sei que casa do baixo clero não, professor. Não. Tu já ouviu falar numa rua chamada General Câmara? Já ouvi falar. Pessoal, alguém sabe o que significa baixo clero quando eu falo a Avenida General Câmara? Alguém sabe? De forma pejorativa ou de forma literal? Literal. Não quero nem saber. Já não é mais, professor. Agora eu não sei. Eu acho que o Clério tá falando de cortiço, é isso, professor? Tá falando das putas? Não. Puta é uma palavra muito forte. Ah, tá gravando, eu esqueci que tá gravando, que você tem aquele problema da sua companheira que luta arte marcial. Não, o professor tá falando dos cortiços dos menos favorecidos e descamisados. Não, naquela época era descamisado, né? 30 anos atrás era descamisado, porque ninguém usava camisa. Captaram a mensagem? Para entender um pouco. Agora nem frequenta mais, professor. Já era, aquilo é museu. Quem diria? Bem, vamos lá? Professor, agora essa apostila aí está em arquivos? Está. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Olá. Tá bom. Cliquei aqui, certo? Aqui agora, como é que eu faço? Tá. Aqui. CA2, 4B, né? Aí eu fiz o seguinte. Eu coloquei em 2 lugares. O primeiro lugar é aqui no próprio POAD, certo? No canal do POAD. Onde eu clico aqui, ó. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ele não abre. E aí eu fico invocado, tem um sinalado. Tá aqui, ó. Material do primeiro POAD. Quando você abre ele, o que você tem? Você tem a apostila, o programa FluidSim para você instalar no seu computador, certo? E um programa de captura de imagem. Esse captura de imagem é para você fazer PowerPoint, tá? Além desse aqui, eu fui no canal geral e eu fiz o seguinte. No canal geral, você tem arquivos. E esses arquivos, olha o que você tem. Dentro de arquivos, você tem material de aula. No material de aula, você clicando, você abrindo aquele material de aula, você... Porra, que sacanagem. Não tá. Eu fiz na outra equipe. Que eu coloquei no grupo de todos. Todos não. Aqui tinha que estar também. Não, só tá no outro, esquece. Aqui também deveria estar, mas não tá. Isso é fácil de resolver rapidinho. Professor. Oi. Professor. Oi. Uma observação aí. Queria colocar fazer uma pergunta para o senhor aí. Por favor. No meu caso, eu faço aula pelo celular, pode ser? Eu faço aula pelo celular, eu vou encontrar dificuldade para baixar esses programas aí, hein? Bem, eu falei no primeiro dia de aula e no segundo dia de aula que é o seguinte.
Em vez de vocês esquentarem a cabeça, não é. Quando eu passar algum trabalho para vocês, eu vou falar o que que é, e aí a gente pode ver. Você tem acesso a e-mail, alguma coisa? Tenho. Tem? Professor, no celular dá para receber e-mail também. Beleza. Então o que que eu faço? Eu posso passar os trabalhos via e-mail. Poxa, bacana, bacana. Eu te agradeço. Te agradeço se você puder fazer isso. Beleza. Eu mando para um e esse dissemina, manda para todo mundo. Eu jogo na mão do Daniel, o Daniel, ó, espalha para todo mundo. Beleza, Daniel? Pô, professora, melhor jogar na mão de outra pessoa, que eu tenho sérios problemas com internet e com computador aqui, viu? Beleza. Quem é que pode fazer isso para mim? Olha o Rubens aí, professor. Olha o Rubens. Ué, Não, mas ele só tem o celular, pô. Porra, tu tá falando pro cara que é açougueiro, que não tem faca e nem tem madeira para cortar a carne, pô. Assim não dá, né? Tem que ser alguém que tem PC, computador, que tá usando computador. É isso, menino esperto. Boa, boa, Rubens. Quem vai fazer isso? Arthur. Rafael Santos? Pode ser, só. Beleza. Tá bom. É só copiar e mandar, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Tá. É o seguinte, toda vez que eu pedir para vocês fazerem um determinado trabalho, qual que é o trabalho? Vocês vão pegar isso daí e vão colocar o nome de vocês na folha. Vão tirar foto e mandar para mim. Só isso. Beleza? Manda o trabalho, você vai, faz. Ah, professor, mas eu não sei como fazer. Fácil, tu vai olhar a tarefa. Tu não sabe fazer? Não, ótimo. Pega a apostila, dá uma olhada na apostila e faz a tarefa. Só isso. Ah, mas Tá bom. o celular dá para ver os vídeos? Tá falando da aula gravada, professor? Você tá falando da aula gravada? É. A aula que o senhor gravou, você tá falando? Esse tipo de vídeo? A Dá aula pra que ver eu sim. gravei. Dá pra ver. No celular dá pra ver sim. Tá? Beleza. Então você vai ver o que vai ser feito, o que vai ser pedido nas tarefas, certo? Aí o Rafael, ele vai e manda para você, você faz no papel, você vai ter a apostila, pela apostila você abre a apostila pelo teu celular, lê a apostila, olha a tarefa, faz a tarefa. Fez? Fez. Legal, show. O que tu vai fazer? Depois, tira a foto, certo? E aí, através do TIM, você manda. Eu mando para você e você, através do TIM, manda pelo celular a foto. Não, Entendeu? sem problema, professor. E a vida continua de boa. Beleza? Falou? Dúvidas? Mais alguma dúvida? Tá bom, obrigado aí. Moleque, eu já sofri muito com esse negócio de você pegar e chegar atrasado e o professor olhar para mim e falar, ó, dançou aí, ó. Eu sei o que é você querer fazer alguma coisa e o cara olhar para tu e falar, ó, tô nem aí contigo aí, ó. E isso é complicado. Eu trabalhava no turno. Bem, diz a diretora que eu sou um cara que conto muitas histórias, né? Quando a gente está começando a chegar já na melhor idade, né? Você acaba tendo uma quantidade de história que não é brincadeira. E não é poucas, né? Eu estava fazendo o meu curso técnico em eletrônica numa escola chamada Fortec. E eu trabalhava em regime de turno. Então eu cheguei na sala de aula, no laboratório e dormi. Então eu dormi, encostei a cabeça lá na mesa e dormi. Simplesmente eu apaguei. Quando eu acordei, o professor estava falando sobre o osciloscópio. Aí ele falando sobre o osciloscópio, todo mundo entendeu? Nessa hora eu acordei falando assim, entendi. Quando eu falei isso, ele falou, o senhor entendeu? Entendi, professor. O senhor entendeu toda a aula? Entendi, toda a aula.
Então, o senhor me permite que eu lhe faça uma pergunta? Eu falei, pô, esteja à vontade. Posso fazer sobre a matéria que eu dei hoje? Vai fundo. Aí ele pegou e falou assim para mim. Ele pegou e desenhou um quadrado. Ele estava falando sobre o osciloscópio. Ele pegou e fez 2 quadrados. Em um, ele fez uma linha horizontal. Na outra, ele fez um ponto. Se eu tiver isso daqui em 2 osciloscópios, qual dos dois está com mais velocidade? Este que está a linha ou este que está o ponto? Aí eu falei para ele, o ponto? A classe rachando o bico. Quá, 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 quá. O único que falou ponto, ele perguntou, fui eu, e eu respondi. Aí a classe rindo, né? Eu falei, não, peraí. Ele falou para a classe, não, peraí. Você está certo. A classe estava errada. Aí, mas por que o ponto? Porque a velocidade é tamanha que eu não consigo ver o ponto se deslocando. Eu só consigo ver ele parado, de onde conclui que a velocidade maior é a do ponto. Aí eu falei, caraca! Não, peraí. Eu percebi que você chegou, entrou, sentou, deitou aí, até babou na mesa. E, consequentemente, você não estava prestando atenção na aula. E agora eu faço uma pergunta dessa e você me responde desse jeito. Aí eu falei, professor, deixa eu explicar uma coisinha para o senhor. A nossa mente se divide em 2 partes. Certo? A parte racional, certo? Que é o nosso intelecto. Quando a gente está estudando, quando a gente está prestando atenção nas coisas e tal, certo? E aquela outra parte que fica inerte. E que nunca é utilizada. Porque normalmente a gente a utiliza quando está em REM. Sonhando. Né? A minha parte real, ela estava muito cansada, porque afinal de contas eu trabalhei à noite. Mas a minha REM estava em perfeita ordem. Consequentemente, eu prestei atenção em toda a sua aula, estava ligado. Ele olhou assim para mim com uma cara de surpresa, né? Agora vamos lá. O que efetivamente aconteceu? Primeiro que eu fiz o curso do Senai em 1975. Preparador de circuitos eletrônicos, Colégio Lavoisier, em São Paulo. Segundo, não, colégio não, foi no Senai, Roberto Simons, em São Paulo. Depois eu fui fazer o curso técnico no Colégio Lavoisier, que fica no Tatuapé, na Celso Garcia. Bem, e depois disso eu ainda fiz outros cursos, então eu tinha conhecimento daquilo, né? Mas eu não ia falar isso para ele, né? Porque senão a cobrança seria muito maior. Melhor eu só falar para ele que eu estava em REM, né? Então vamos de novo. Qual que é o trabalho? Eu falei e repito. Eu sei o que é você trabalhar em regime de turno, eu sei o que é você pegar e de repente chegar em um lugar e querer aprender e as pessoas não querem ensinar, ou pior ainda, ensinar errado, porque o cara olha para você e acha que ele não tem segurança do que ele é como profissional, e aí ele tem receio disso. Eu tive colegas de serviço que eu era eletricista e o cara era eletricista 2. Eu passei eletricista 2 e ele continuava eletricista 2. Passei especializado, ele continuava como 2. Eu passei técnico de manutenção, ele continuava como 2. Eu conheci gente que era eletricista especializado e eu fui falar com o cara para ver se ele trocava de horário para eu poder prestar um concurso no Senai e passar para fazer um curso lá. E o cara falou que não podia fazer porque ele era eletricista especializado e eu era eletricista 1. Aí depois disso, eu passei para 2, depois passei especializado e depois eu fui ser inspetor.
e ele estava em cima de um equipamento com defeito e não estava conseguindo dar solução. Eu fui lá e ajudei ele a resolver o problema. Então, a gente tem que entender o seguinte, que em cima da Terra ninguém é melhor do que ninguém e que todo mundo pode ter algum problema e que a gente tem que entender. Porque a vida é um círculo. Pode ser que no futuro, um dia, você precise. Então, você planta para colher. Isso é a vida. Né? E tem que entender. Tem que entender que as pessoas são assim. Você nunca deve ficar mal-humorado com as pessoas que fazem isso. Nem ficar com raiva. Relaxa. Fique sempre tranquilo. Entendeu? É duro. É difícil. Como é difícil. Mas a gente tem que ter essa serenidade. Beleza? Bem, Renan, tá gravado, tá? Fala, filho. O senhor frisou uma coisa aí que até acontece comigo lá, porque eu trabalho de turno, né? Então, há uma dificuldade, porém, quando eu estou fazendo aula, faço aula até no serviço mesmo, eu não posso estar usando o PC da empresa, né? Porque é complicado, eles vão rastrear e é complicado. Pô, o cara está fazendo aula aqui, o que esse cara está fazendo? Ou seja, ele não está trabalhando, né? Ele está fazendo aula em horário de trabalho. Às vezes, com a ajuda dos colegas, eu consigo fazer, entendeu? Hoje não é o... Sinceridade, eu acho que jogo franco e aberto é jogo... Francisco, que eu faço lá do trabalho, né? Eu não posso usar o PC lá, porque é complicado. Oi, fala aí, professor. Francisco, é o seguinte, uma das coisas que eu acho mais bacana é quando a gente tem jogo aberto. O que é? Normalmente a gente tem que ser muito franco com o chefe. Então a gente chega para ele e fala o seguinte, ó, estou fazendo um curso técnico e o curso técnico está sendo agora online, certo? E tem um professor que está dando as matérias lá e deixa gravados os vídeos. Será que haveria condição de eu perder meia hora do meu almoço, em vez de eu almoçar em 1 hora, eu almoçar em meia hora e ficar meia horinha ou 20 minutos olhando a matéria? Só isso. Se você chegar pro chefe e falar isso, jogo franco, e falar isso com o cara, se o cara chegar e falar para tu, não, você tá aqui para trabalhar, tu já tem um não. Acabou. Mas em vez de você pegar e você pode ter o sim. Então, a melhor forma é você pegar e ter jogo franco e falar, ó, acontece isso e isso, meu almoço é 1 hora, eu bato o rango, beleza, corro para lá, ligo o computador e fiz. Eu só quero entrar no site da escola. É só isso que me interessa. Oi? No caso, eu até entendo o que o Fernando tem falado, mas tipo assim, eu acho assim, uma suposição minha, que o chefe dele poderia entender muito bem, porque é algo que ele tá correndo atrás pela empresa, né, para estar melhorando o seu trabalho, com ter mais conhecimento e os demais. Só que aí eu acho que não depende só do chefe dele, depende do chefe, né? Porque Aí é que tá. Aí é que tá. Ele já tem um não. O não ele já tem. Beleza? Agora, professor, não, isso aí. Desculpa te cortar aí. Não, isso que o menino falou aí, até frisar, que por parte dos colegas da chefia, rola uma compreensão tremenda. Eu até, muito pelo contrário, eu não posso nem falar do meu chefe lá, porque, graças a Deus, o cara é muito humano. Porém, tem um código de conduta lá agora na empresa, na Codesp, agora mudou agora é a autoridade portuária, que entrou nova aí, um sistema lá mudou a política, o senhor sabe como é que é, né? Mas a gente vai fazendo, professor, com vontade, né? E se dedicando aí. Tá dando tudo certo, graças a Deus. Beleza. Mas é aquela história. Teve um chefe. Quando eu comecei a trabalhar como eletricista na área da COSIPA, eu não tinha conhecimento de comandos elétricos, então eu precisava fazer o curso de comandos elétricos. Eu fui lá falar com o cara, com o chefe do meu chefe, e ele falou para mim que não podia permitir porque não tinha gente para poder trocar comigo. Ou seja, eu queria fazer o curso de comandos elétricos, que é interessante para mim, mas o cara não queria deixar. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei e fui e falei lá no Senai. Cheguei no Senai e falei com um cara, né?
com o professor, expliquei a situação para ele, se haveria condição de eu não ir participar de uma equipe, mas sim participar das duas. Ou seja, teria semana que eu ia de segunda a sexta-feira, e teria semana que eu ia faltar algum dia, para que eu não perdesse o curso. Aí ele pegou e falou, beleza. Um falou, beleza, tinha que falar o outro. Aí eu ia conversar com o outro, conversei com o outro. Aí esse professor foi e falou com o diretor da escola. O diretor da escola pegou e falou, beleza, ele pode fazer isso. Então eu fui o único aluno do curso de comandos na minha época que conseguiu ter mais de 100% de presença. Porque eu participava das duas equipes. Também folga não tinha, né? Era Senai direto. Quando eu terminei o curso, eu fui levar o certificado lá para a escola. Para a escola não, para o serviço, para a COSIPA. Quando eu cheguei lá, o cara olhou para mim e falou, pô, mas como é que tu fez? Ah, foi, né? Eu não respondi, porque qualquer resposta que eu desse, aquele cara podia entender de uma maneira diferente. Então a gente tem que bem rapidinho, só para complementar, em um determinado momento da minha vida, eu tive algumas encrencas. E eu percebia o seguinte, que as pessoas são muito, só olham o próprio lado. Não conseguem olhar o lado do vizinho. Então, às vezes, na área da COSIPA, eu pegava, fazia as coisas para que as pessoas tirassem sarro de mim. Por que tirar sarro de mim? Porque o cara pegava, achava que eu era palhaço, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu não ligava, não esquentava a cabeça, porque o que me interessava era o meu cascalho cair na minha mão e eu poder estar estudando. Por quê? Porque quando você está fazendo um curso, quando você está fazendo um curso técnico, e o teu chefe tem receio que você de repente suba, ele pode querer pegar e não deixar você fazer o curso para que você não queira pegar a boquinha dele. Quando, na verdade, eu penso o seguinte, se eu tiver uma equipe toda formada, todos de técnico, todos de engenheiro, para mim é melhor. Por quê? Porque o nível é alto. Então, eu vou poder cobrar a equipe para eles poderem se ajustar melhor e, assim, a melhorar mais ainda a equipe. Isso é bacana. Mas, para isso, tem que ter maturidade. E chefe, tem vários tipos de chefe. Tem o chefe que tem conhecimento, e ele é chefe porque tem conhecimento. Tem o chefe que ele não tem o conhecimento, mas ele sabe como lidar com pessoas, então ele consegue tirar mais de 100% da pessoa, tá? Eu conheço gente assim, e modéstia à parte, eu também já dei uma de chefe lá na área da COSIPA, e eu conseguia fazer isso, tá? Tem chefe que não sabe lidar com pessoas, certo? Mas foi imposto. Chefe imposto pode ser aquele cara que não sabe lidar, como também pode ser aquele cara que sabe lidar. Beleza? E por aí afora. Beleza? Só que você tem que lidar com essas pessoas. Não hoje nem amanhã, na sua vida inteira. Em todos os lugares do mundo vai ter gente assim. Não só chefe, tá? De repente você está conversando com alguém e a pessoa quer impor a vontade de você e você tem que tentar explicar para as pessoas que existe uma democracia e tal, isso e aquilo outro. Mas isso é difícil. Mas é devagar e com calma e com paciência que a gente consegue fazer isso. Porque normalmente as pessoas explodem. Vê bem, você não sabe o que o cara está sofrendo para poder explodir. Então o que você tem? Você tem que pegar, respirar fundo, beleza? E trocar ideia numa boa. Porque faz parte da vida isso. Faz parte de lidar com a quantidade de pessoas que existem no mundo. São 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Quem sou eu para dizer que o meu modo deu certo? Então a gente tem que saber como conversar com todo mundo. E isso faz parte da vida. Falou? Bem,